Salve, salve! Fernando Gasparetto na área para mais um livro sobre a série a respeito da Bíblia. Na aula anterior nós falamos sobre os livros que são o coração da Bíblia, os livros de poesia e sabedoria. E a partir de agora nós começaremos a falar sobre os últimos livros que serão estudados a respeito da Antiga Aliança nessa nossa série de aulas. Quais são? São os livros que fazem parte do grupo de livros dos profetas. Quais são esses livros, Fernando? A partir do último livro estudado foi Cântico dos Cânticos. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 17 livros que serão vistos agora, estudados. Vamos entender um pouco a respeito disso. Lembrando que estes livros, eles foram escritos antes, durante e também temos livros que foram escritos depois do período de exílio. Os judeus eles se tornaram cativos da Síria, da Babilônia, da Pérsia. Muitos foram exilados, Jerusalém e o templo foram destruídos, nós já sabemos disso pelos livros que foram estudados anteriormente. E no livro dos profetas nós vamos ter os profetas aí falando como boca de Deus, representando Deus, chamando o povo a se voltar para eles e dizendo sobre coisas que iriam acontecer, tanto naquele período, tanto em relação ao que viria a acontecer na questão do exílio, tanto quanto promessas a respeito da vinda de um Salvador, Jesus Cristo. Então nós vamos ver isso aqui, tá? E também nós temos nestes livros, em alguns desses livros, profecias que dizem respeito ao final dos tempos que nós estamos vivendo. Então vamos ali, vamos mergulhar nestes livros dos profetas. Olha, digo para você que é uma leitura de fato fascinante e podemos dizer que nós temos ali biografias pitorescas, diferenciadas. Olha só para te aguçar a curiosidade, você que está começando a estudar a Bíblia agora e os livros dos profetas agora. Oséias, um desses profetas que nós vamos conversar aqui, você sabia que Oséias se casou com uma prostituta? E era a vontade de Deus que isso acontecesse? É mesmo, Fernando? Jonas, ele fez... Jonas é mais conhecido, hein? Você sabia que Jonas foi o profeta que fez um cruzeiro de 3 dias dentro de um peixe? Você sabia que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele dormiu no chão por 390 dias e ele comia apenas durante esse período uma única refeição por dia e a refeição que ele preparava era cozida, era preparada em cima de estrume. Ah é? Você não sabia disso? Pois é. Por isso que é pitoresco, por isso que é diferente. Vamos conversar, vamos conhecer, vamos lá. Tô despertando a sua curiosidade para você mergulhar nesses livros, na leitura dos livros dos profetas, tá? Entenda que era importante, Deus levantou os profetas para ser boca de Deus, até porque naquele momento eles não tinham uma Bíblia completa. Hoje em dia a gente pega a nossa Bíblia, tô aqui com a Bíblia sempre do lado, e aí Deus fala conosco através da Bíblia e nós temos uma Bíblia que tem começo, meio e fim e que nos traz, inclusive nos deixa aí todos os indícios e profecias sobre o que viria depois da continuidade da Bíblia. Então é um livro extremamente completo, mas naquela época não, naquela época você não tinha ainda, Jesus não tinha vindo, nós não tínhamos um Novo Testamento, uma nova aliança. Então a função dos profetas era muito importante, eles eram porta-vozes de Deus. Você pode ver a importância disso lá em Hebreus 1:1, ó. Vai lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, e veja lá o que está escrito lá, a respeito dos profetas. Agora, uma coisa é importante a gente entender, todos, sem exceção, todos os profetas falaram a respeito de santidade, de separar-se para Deus. Destemidamente, os profetas eles condenavam o pecado e a indiferença do povo, indiferença espiritual. E, infelizmente, com frequência, estes profetas eles foram ignorados. Eu tenho aqui uma lista, é só para te posicionar na história e no tempo, tá? Vou te passar algumas datas históricas aqui, tá? Em 931 a.C., o reino foi dividido. Acabe se tornou rei de Israel em 874 a.C. Elias começou, Elias, um dos profetas que nós vamos citar aqui, começou seu ministério em 874 a.C. Jonas se torna profeta, até relutantemente, em 793 a.C.
Uma curiosidade histórica, Roma. A cidade de Roma é fundada em 753 a.C. Isaías, um dos profetas que nós vamos falar aqui, começa o seu ministério em 740 a.C. Israel é levado cativo para a Síria em 722. Jeremias começa o seu ministério em 627 a.C. Daniel, um dos nossos profetas mais famosos, ele foi exilado para a Babilônia em 605. Judá, o reino de Judá, é levado cativo para a Babilônia em 586. Daniel começa o seu ministério em 580. Ciro, que foi o grande rei da Pérsia, se tornou aí o rei da Pérsia em 559. Em 539, a Pérsia conquista a Babilônia, fato importante histórico. Os primeiros exilados, eles retornam a Jerusalém em 538. Neemias, lembra dele? Ele reconstrói os muros de Jerusalém em 445. E temos aí o ministério de Malaquias, que é o último livro da Antiga Aliança, em 430 antes de Cristo, ok? Para você se posicionar na história. Em geral, as profecias eram ditas, verbalmente, oralmente, em alguns casos por escrito. E veja só, muitas vezes eles faziam isso de uma maneira bastante enfática, até mesmo dramática. Deixa eu te dar 3 exemplos aqui. Jeremias, Deus fala para ele levar uma palavra, você pode ler isso lá no capítulo 19 de Jeremias, versículo 10, e para dar ênfase ao que ele estava falando, ele quebra um vaso com drama, pá, é isso que Deus está dizendo. Aías, por exemplo, quando foi levar uma palavra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 30, para o rei, ele rasga a sua capa em 12 partes. Isaías andou nu e descalço pela cidade, segundo a Bíblia relata, em Isaías capítulo 20, versículo 3, também como uma forma de reforçar e dramatizar e impactar o povo para a mensagem que ele tinha a levar, a mensagem de Deus que estava sendo pregada dia após dia por ele, ok? Agora olha só, os profetas eles sempre repetiam o que Deus mandava eles falarem. Eles falavam. Agora, como Deus se comunicava com eles? Eu acredito que de maneiras diversas. Nós podemos ver Samuel, que também foi um profeta, ele ouve, a Bíblia relata que ele ouve a voz de Deus audivelmente. Daniel, por exemplo, Daniel você vai ver que basicamente Deus fala com Daniel através de sonhos e visões, mas principalmente sonhos. Agora, independente da forma, olha só o que diz 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, você não pode dar a sua interpretação própria do jeito que você quiser, com a sua intenção, sei lá, qual seja ela. Porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus, eles falaram sempre inspirados pelo Espírito Santo. E Deus era bastante rigoroso com isso. Ele não queria fraude. Ele abominava os falsos profetas. Até ele estabelecia, lá na lei de Moisés, você vê em Deuteronômio, no capítulo 13, que havia uma lei severa, uma pena severa em relação àqueles que falassem dizendo, Deus que falou e não era Deus que falou. Alguém que se dissesse profeta, boca de Deus, mas estava falando bobagem. A pena para quem fazia isso era o apedrejamento, era a morte. Tá? E aí você lendo a Bíblia, você vai ver que os falsos profetas, eles realmente eram um grande problema em Israel. Sabe por quê? Porque eles vinham e falavam aquilo que o povo queria ouvir. O povo estava em pecado, os falsos profetas vinham e falavam coisas de acordo. Deus vai abençoar, não sei o quê. E isso foi muito... Leia lá, só para você ter uma ideia da dimensão disso, leia o capítulo 28 do livro de Jeremias. Agora, nós vamos falar sobre os profetas que eu até citei de boca aqui, nos 17 livros que nós vamos falar. Porém, nós temos aqui alguns profetas que são citados, você tem a história na Bíblia, mas não necessariamente escreveram livro nenhum. Nós temos Moisés, que é reconhecido na Bíblia como um profeta, mas espera aí, Moisés sim escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Mas nós temos, por exemplo, Abraão. Você pode ler lá em Gênesis 20, versículo 7, que ele também teve essa função e também foi chamado de profeta.
não da maneira tradicional como nós vamos ver os profetas, da forma como eles foram, mas ele também é reconhecido como um profeta na Bíblia. Moisés, você pode ler lá em Deuteronômio 34, versículo 10, Deus tratava face a face com Moisés e aí ele levava aquilo que Deus passava a ele para o povo. Então também profeta do Senhor. Nós temos, por exemplo, um profeta que quem estuda a palavra vai reconhecer, Natã, que teve um papel importante. Leia lá 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. É curioso porque até nesse texto que eu estou te passando aqui, diz lá que ele escreveu, então que ele tinha escrito história, mas nós não temos nem na Bíblia, nem reconhecidamente, nenhum livro que foi encontrado que foi escrito por Natã. Porém, a Bíblia relata que ele escreveu, sim, a história e sobre as profecias, enfim, sobre a história dele e do que ocorreu dentro do reinado de Davi. Natã é aquele profeta que denuncia, que fala com Davi, olha, já estou ciente, Deus já está sabendo disso, do pecado que ele havia cometido com Batseba, ok? Lembra-se disso? Lembra dessa história? E nós temos dois profetas que nós não temos livros que foram escritos por ele, que são dos mais conhecidos da Bíblia, que foi Elias e Eliseu, tá? Que atuaram como profetas durante esse período em que os reinos estiveram divididos. São profetas reconhecidos por muitos milagres que foram realizados através deles e foram profetas que tinham enorme influência. Eles exerciam uma liderança espiritual nos reinos absurda e tiveram que lidar com reis infiéis e corruptos durante esse período, ok? Então, neste momento, a gente vai começar a falar sobre os 16 profetas que escreveram os livros, tá? Lembrando que são 17 livros, mas 2 deles foram escritos por Jeremias. Então, nós temos Jeremias e Lamentações, que foi escrito por Jeremias também. E aí, dentro da Bíblia, você vai ter uma sequência cronológica, de acordo com os profetas antes, durante e depois do período do exílio. Uma coisa importante, curiosa para você saber, é que os profetas, eles passavam por treinamento. Eles eram treinados. Bom, a grande maioria você vai ver que tem caso aqui que não, tá? Mas a grande maioria dos profetas eram treinados. Havia uma escola profética que foi iniciada, um programa de treinamento pelo próprio Samuel. Você vê isso na Bíblia. Então, de Samuel até Malaquias, dentro da história do povo de Israel, nunca se ficou sem profeta nenhum. Sempre haviam profetas treinados, preparados e sempre atentos ao que Deus iria dizer para poder transmitir ao povo. A escola sempre tinha, né, a escola dos profetas, um profeta líder. E qual era o currículo dessa escola, desse programa de treinamento profético? As leis de Moisés. Confere, ok? E qual é um dos profetas que declaradamente exerceu, foi boca de Deus, e nós temos um livro escrito por ele, que não passou por treinamento, era um simples pastor de ovelhas que Deus chamou para exercer essa função, ainda que não houvesse passado por treinamento, foi Amós. Veja lá em Amós 7, versículos 14 e 15, que você vai identificar que Amós foi um dos importantes profetas que não teve treinamento, e que era um homem simples e que atuava no campus, mas recebeu um chamado de Deus e obedientemente cumpriu com seu papel, tá? Então, só para você agora, uma coisa importante. Dentro dos profetas que nós vamos estudar, vamos identificar quais profetas estavam em quais reinos, lembra que os reinos foram divididos, e quais atuaram antes, quais durante e quais depois do período de exílio. Então, quem são os profetas pré-exílio? Amós e Oséias, pré-exílio, como profetas que atuaram no Reino do Norte, Israel. E nós temos Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Jeremias e Abacuque, que atuaram pré-exílio no Reino de Judá. Os profetas durante o exílio, quem foram? Na Babilônia, Daniel e Ezequiel, ok? E pós-exílio, em Jerusalém, já lembra? Jerusalém já sendo reconstruída, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Qual era a missão principal dos profetas? Vamos colocar que eles tinham que fazer uma espécie de mescla de repórter, investigador e pregador. Sabe por quê? Porque eles estavam sempre atacando, a função deles era atacar a corrupção moral e exigir do povo que se arrependessem dos pecados, daquilo que estavam fazendo.
principal papel deles era indicar ao povo o caminho para Deus, proclamando os princípios divinos. Eles condenavam, olha só, alguns pontos importantes. Condenavam imoralidade e iniquidade da sociedade. Leia lá em Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Eles denunciavam hipócritas religiosos. Leia Isaías capítulo 1, versículos 11 até 15. Eles conclamavam o povo a se arrepender e voltar para Deus. Leia lá em Amós capítulo 5, versículo 4. E eles advertiam sobre a ira e julgamento de Deus, e que se não houvesse arrependimento, geralmente Deus usaria alguma nação estrangeira para castigar o povo. Amós 5, versículo 6 diz sobre isso. Mas vejam bem, eles não eram apenas, não só pregavam coisas negativas, eles pregavam a respeito do amor de Deus. Eles falavam a respeito do desejo de Deus em perdoar e restaurar. O grande objetivo de Deus era restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Isaías 54, versículo 10 fala sobre isso. E eles explicavam para o povo qual era o plano de Deus de redimir o povo. Então veja lá em Amós capítulo 9, versículo 11. Eles se tornaram muito famosos. Os profetas, eles são famosos por fazer as predições do futuro, tá? Mas eles não profetizavam, agora eu quero profetizar e tal. Não, eles só profetizavam quando Deus permitia. E sempre era sobre assuntos espirituais. Então, por exemplo, Miqueias, ele profetizou que o templo seria destruído. Veja lá em Miqueias 3, versículo 12. Jeremias profetizou que Judá seria levado, exilado para a Babilônia. Leia lá em Jeremias capítulo 13, versículos 19. Oséias, por exemplo, profetizou que Israel seria levado cativo pela Síria. Oséias capítulo 9, versículo 3. Olha só que interessante. Algumas das profecias que foram encorajadoras para o povo. Jeremias profetizou que o cativeiro duraria apenas 70 anos. Veja isso lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 29, versículo 10. Isaías profetizou que depois dos 70 anos, os judeus poderiam retornar e reconstruir Jerusalém e o templo. Isso era boa notícia para eles. Vocês vão passar por isso, porém a bênção do Senhor vai vir sim, será completa. Leia isso em Isaías 44, versículo 28. Agora olha só, quero falar um pouquinho sobre as mais famosas profecias a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus. Vamos identificar aqui agora 7 pistas que foram dadas pelos profetas em profecias a respeito, para nós identificarmos, para que pudesse ser identificado quem realmente era o Messias quando viesse. Primeira pista, nós vemos lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que ali o profeta diz que o Messias nasceria em Belém. Se você ver lá em Isaías 7, capítulo 14, você vai ver mais uma pista. O Messias nasceria de uma virgem. Você vê lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a respeito da entrada triunfal em Jerusalém. Também aconteceu que nós reconhecemos isso em Jesus. Nós vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 3, que o Messias seria rejeitado pelo seu próprio povo. Mais uma dica, mais uma pista, né, para reconhecimento do Messias. Nós vemos também em Isaías 53, versículo 8, que ele seria julgado em tribunal e seria julgado e condenado, seria culpado. Ok? Outra pista da vinda do Messias, e para reconhecimento do Messias, Isaías capítulo 50, versículo 6, diz que o Messias seria ferido e seria cuspido. Mais uma última dica aqui, mais uma última pista. Em Isaías 53, do versículo 5 a 12, você vê a descrição de que o Messias ele morreria como sacrifício pelos pecados do homem. Quando você vai estudar, nós estamos aqui propondo que você se aprofunde no estudo a respeito dos profetas. Você vai ver que as vidas e as personalidades de cada profeta eram diferentes. E haviam mensagens que eram descritas, eram trazidas para o povo em diversos tons. Em tom lírico, vou te dar algumas referências para você identificar esses tons. Isaías 55, 1, um tom mais lírico. Um tom mais pitoresco, leia Lamentações, capítulo 1, versículo 8. De forma angustiada, Miqueias 1, versículo 8 e 9. De forma rude, Amós, capítulo 5, versículo 15. Irado, leia Jeremias 6, versículo 11. Reconfortante, Ezequiel 34, versículos 16. E de maneira até muitas vezes estranha, leia Daniel capítulo 7, versículo 6. Ok? Nós vamos começar a falar aqui sobre os profetas. E nós
eu já falei numa aula anterior que quando falamos sobre profetas, geralmente dividimos em profetas maiores e profetas menores. Não porque um fez mais, outro fez menos, um profetizou mais, outro profetizou menos, não é essa a linha. Eles simplesmente são classificados dessa forma porque nós temos alguns livros que têm uma extensão maior e os profetas menores são livros mais curtinhos da Bíblia, simplesmente em virtude disso. Então nós começaremos neste momento a falar sobre os profetas maiores, que são os livros de maior extensão dos livros dos profetas da Bíblia, começando por Isaías. Isaías foi um dos principais profetas. O estilo dele de profetizar era majestoso, elevado e altamente visual. Olha que curioso, as profecias e aquilo que está no livro de Isaías influenciou escritores e oradores ao longo da nossa história, desde Shakespeare até Whitman, famoso poeta, Martin Luther King, cristão e grande orador, né? O Isaías ele atuou, como nós falamos anteriormente, no Reino Sul, antes do cativeiro. E ele proclamava salvação espiritual e social. E dizia, só depende de Deus a salvação. Ninguém consegue salvação por si mesmo, nem por outros deuses, nem fazendo alianças com outras nações. Só para você ter ideia como essa temática da salvação é forte, no livro de Isaías você tem a palavra salvação aparecendo 26 vezes no livro de Isaías. Se você pegar todos os outros livros do profeta, a palavra salvação só aparece 7 vezes. Então realmente é uma temática forte. Do capítulo 1 ao 39, você vai ver essa temática sobre a necessidade da salvação. E a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, a temática principal é relacionada à salvação, só pode ser obtida a base da salvação, a partir da prática e da aplicação da justiça de Deus. As nossas boas obras diante de Deus são trapo de imundícia comparadas à justiça de Deus. Você pode ler isso lá no capítulo 64 de Isaías, versículo 6. Então, temática principal, salvação pela fé. Reconheça isso lá no capítulo 55, versículos 6 e 7 de Isaías. Daí nós vamos para Jeremias e Lamentações, outro livro escrito por Jeremias. Jeremias, nós temos uma grande imagem que marca muito fortemente as profecias de Jeremias. O vaso sendo trabalhado pelo oleiro, se você conhece essa imagem, e aí quando dá ruim, ele fica meio torto, dá errado a montagem do vaso, o que o oleiro faz? Quebra, destrói e começa a fazer de novo. Essa é a grande imagem do livro de Jeremias. Isso explica o tipo de disciplina que Deus aplicaria a ajudar. Leia lá em Jeremias capítulo 18. Então, Jeremias era um homem intensamente, a Bíblia descreve, emotivo e compassivo. Ele é o profeta que é mais citado por Jesus, você sabia disso? Ele escreve sobre a sua própria insuficiência e sobre as suas lutas pessoais. Leia do capítulo 1 ao capítulo 15 de Jeremias, você vai reconhecer isso. Ele esteve advertindo o povo durante 40 anos. E em virtude disso, justamente por falar a respeito daquilo que o povo não queria ouvir, ele sofreu diversas consequências, tanto sociais quanto políticas. Ele profetizou que Deus permitiria a destruição de Jerusalém e do templo, porque Judá rejeitou a Deus. E aí, infelizmente, eles sofreriam essa consequência, porém, o amor de Deus não seria interrompido. Você pode ler lá em Jeremias 29, os versículos 11 a 14, ele falando que pensamentos que Deus tem a respeito do povo, pensamentos de paz, de amor. Ele quer a restauração do relacionamento. Então, ele fala, olha, vocês vão passar por isso, mas o amor de Deus não está sendo interrompido. Deus continua amando o seu povo e espera ansiosamente, porque os seus pensamentos são de bem para o povo e quer restaurar o relacionamento do povo com Deus. Agora, Lamentações, basicamente, é um livro de lamúrias, né? É um livro extremamente pessoal. O foco é o cerco e a tomada de Jerusalém pelos babilônicos. Então, um período crítico da história. Jeremias, se aflige e se sente pessoalmente humilhado quando isso acontece. E no meio da dor, ele declara o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ele foi o último profeta do decadente Reino do Sul, ele abandonou a família, ele nunca se casou,
porque ele queria de fato trazer o povo de volta para Deus e ele se dedicou a essa missão. Ele predizia a queda de Jerusalém e foi considerado por isso um patriota. Você acredita nisso? Agora, poxa, diante de tudo isso que ele passou, sofreu, viveu, abandonou seus desejos próprios para poder se dedicar, qual é o segredo da sua perseverança? Eu acredito que Deus, ele devia saber que Deus não requeria dele que ele fosse bem sucedido, porque de fato ele pregou e o povo não deu atenção. Porém, Deus requeria dele a fidelidade, ele foi fiel até o fim e ele cumpriu com a jornada dele. Ezequiel, queridos, Ezequiel. No livro de Ezequiel, nós começamos com aí uma visão que Ezequiel teve. Uma nuvem brilhando, muita luz, fogo no centro desta nuvem e 4 seres surgem, parcialmente humanos, cada um com 4 rostos, 2 pares de asas. Debaixo das asas estavam as mãos deles, o rosto na frente era o homem, à direita você tinha o leão, à esquerda um rosto de boi, atrás um rosto de águia. E eles voavam em todas as direções sem precisar virar. E acima das cabeças, trono de safira com um homem feito de fogo. E essa visão muito louca de Ezequiel, diz lá, a Bíblia diz lá o livro, que era a descrição da glória de Deus. Então, começamos já identificando que Ezequiel é um livro cheio de simbolismos. Qual era a mensagem ali? Principal do livro de Ezequiel: Israel e as nações do mundo precisam conhecer a Deus. Olha só, não só Israel, mas as nações do mundo precisam conhecer a Deus. Por quase 70 vezes você vai ver no livro a repetição de uma frase: e eles saberão que eu sou o Senhor. Ele foi capturado, ele foi deportado para a Babilônia e ele teve a desagradável tarefa de condenar os judeus pelo seu pecado, mas também trouxe a promessa de restaurar a nação. Qual o momento mais tenebroso de Ezequiel? Acredito que seja lá em Ezequiel 37, versículo 14, quando fala sobre o vale famosa história da visão que ele teve do vale de ossos secos. E aí, imagino que tenebroso, porque você imagina ele ver aquele vale de ossos secos e aqueles ossos retomando a vida, começando a andar e tal, e dizendo que Deus iria fazer isso com o povo. Tenebroso, mas incrível, fantástico, né? Agora, deixa claro que Deus, fica bem claro a mensagem, Deus estava ansioso por perdoar a todos aqueles que se arrependessem. E olha, não apenas os judeus. Isso está lá em Ezequiel 39, versículo 7. E, lendo o livro de Ezequiel, uma coisa a gente tem certeza: a nossa mente é limitada para compreender a mente deste Deus incrível e infinito. Vamos para Daniel? Livro de Daniel. Olha só. A Bíblia é um livro que a gente pode, de fato, acreditar. E uma das evidências que a gente pode ver disso é que a Bíblia não é um livro que fica contando só sobre... A Bíblia tem os seus heróis, os personagens da Bíblia são os heróis da fé, porém a Bíblia menciona as fraquezas desses heróis. E a maioria dos heróis da Bíblia fizeram coisas terríveis. Imagina, o rei Davi, por exemplo, é um dos grandes heróis da Bíblia. Adúltero, assassino, mas que se derramou diante do Senhor, pediu perdão e tinha um coração segundo o coração de Deus. Pois é, a Bíblia relata isso e essa é uma das evidências de que a Bíblia realmente é um livro que deve ser acreditado. Agora, por incrível que pareça, quer saber? Pouquíssimos personagens da Bíblia você vai ver a história e não tem nada de negativo falando sobre eles. Daniel é um deles. É um desses caras que você não vai encontrar nada de negativo falando na Bíblia a respeito de Daniel. Então nós temos lá na história, Daniel e seus amigos são capturados e exilados, eles são de sangue real, são pessoas nobres, são promissores, são jovens promissores, então a Babilônia reconhece isso, e aí coloca esses caras num programa de treinamento para liderança, para atuar lá dentro da Babilônia, e eles começam a ser treinados dentro da cultura babilônica. Só que qual é o posicionamento de Daniel e seus amigos? Eles rejeitam a cultura pagã quando elas conflitam, obviamente, com aquilo que era princípio divino. Eles tinham um compromisso muito forte com Deus e por isso Deus os protegeu. Nós temos duas das histórias mais famosas que são dos amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Eles se negaram, você vê isso lá no capítulo 3, eles se negaram a se ajoelhar diante da estátua do rei e são lançados na fornalha de fogo ardente e nada acontece com eles. E nós temos a famosa história de Daniel na cova dos leões, onde é estabelecida uma lei lá de que as pessoas só poderiam orar apenas ao rei, não poderiam fazer nenhum tipo de oração para nenhum deus. E Daniel ignora simplesmente isso, porque ele vai continuar sendo fiel ao seu Deus e orando ao seu Deus, e por isso o rei Dario manda jogar ele na
na cova dos leões, amarrado, mas nada acontece, ele sai de lá ileso e ele é honrado em virtude disso. E Deus é reconhecido como o grande Deus, o todo-poderoso, Deus verdadeiro, pelo próprio rei depois. Enfim, Daniel era aquele cara que sonhava muito e tinha visões de futuro, e ele tinha uma habilidade, que era interpretação de sonhos. E aí, dentro das visões que ele teve, dos sonhos que ele teve, ele predisse a respeito de eventos políticos que aconteceriam no seu próprio tempo. Ele tem profecias ali que foram ditas a respeito do tempo em que Jesus viria, o Messias viria, e também a respeito do fim do mundo. Daniel é um dos profetas que tem mais profecias que combinam, e integram e complementam profecias que estão lá no livro de Apocalipse, mas isso a gente vai identificar até falar um pouco depois disso, ok? Eu achei curioso, que eu gosto de fazer uma referência de Daniel com o Mágico de Oz. Porque veja só, para quem conhece a história do Mágico de Oz, o Mágico de Oz tem uma história em que Dorothy vai até Oz e aí ela tem 3 amigos lá, o Espantalho, o Leão, o Homem de Lata, e eles querem muito um presente do Mágico de Oz, e o Mágico de Oz consegue dar esse presente para eles, que é coragem, coração e inteligência. E olha, esses 3 pontos aqui são importantes porque foram coisas que Deus deu a Daniel para que ele pudesse exercer o ministério dele. Deus deu coragem a Daniel. Olha, principalmente a gente vê isso quando ele rejeitou o tipo de comida imposta, quando ele começou a passar pelo treinamento de liderança lá na cultura babilônica. Ele podia comer dos manjares do rei e tinham coisas ali que a lei do povo de Israel, em Judá, não permitia. E ele propôs lá até um desafio lá, falou assim, ó, deixa a gente continuar comendo a comida que a gente quiser, que a gente está acostumado a comer, faz um teste, se nós não estivermos aí cheio de vigor e tal, depois não sei o que, a gente vai comer sim o manjar do rei. Mas aí eles passaram no teste, e Daniel teve que ter coragem de enfrentar aquela liderança que estava fazendo uma imposição sobre eles, e Deus foi fiel, e eles estavam, depois desse teste de 10 dias, mais fortes e com mais vigor do que todo mundo que estava se alimentando da comida do rei. Ele precisou de coragem e precisou também de coração, né? Do seu emocional, dos seus desejos voltados para o Senhor. O desejo de Daniel era adorar só a Deus, ele não devia devoção, inclusive nós vemos isso no episódio da Cova dos Leões. Ele não iria se prostrar ao rei ou a nenhum ser humano ou a outros deuses, porque a devoção dele era só do Senhor. Você pode ler isso lá em Daniel 6. E inteligência, Deus deu inteligência para interpretar sonhos e Deus honrou Daniel e ele foi boca de Deus e ele foi reconhecido e Deus foi reconhecido diante de todo aquele povo, diante daquela cultura, quando ele interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor e também aquela escrita estranha na parede. Quem não leu ainda, leia lá no livro de Daniel, capítulos 2, capítulo 4 e capítulo 6 do livro de Daniel, na época do reinado do rei Belsazar. E olha, você também precisa de coragem, você também precisa de coração, também precisa de inteligência? Peça a Deus. Vamos lá, vamos falar agora de Oséias. Oséias é aquele que eu citei anteriormente, que se casou com uma prostituta, Gomer. E ela voltou ao longo do relacionamento com Oséias a se prostituir por diversas vezes. E nós podemos ver aqui na história de Oséias a imagem do amor de Deus pelos judeus e pela humanidade. Porque apesar da humilhação, do desgosto, né, que Oséias teve dentro dessa situação, Deus dá uma instrução clara para ele, que ele deve continuar a mostrar e demonstrar o seu amor pela sua esposa vez após vez. E aí, bom, graças a Deus no final a história dá certo, o relacionamento deles é restaurado e fica claro para a gente a analogia que é feita aqui. A humanidade se prostituiu. O reino do norte de Israel era como uma prostituta, deixando o amor de Deus para se dedicar a outros deuses, a outros interesses, aos seus interesses próprios. Mas Deus permanece fiel e Ele deseja restaurar a relação original. Ele está sempre pronto a nos receber de volta. Quer ver um pouquinho da declaração do amor de Deus dentro do livro de Oséias? Vai lá para o capítulo 6, leia o versículo 4, capítulo 11, leia os versículos 2, 4 e 7. Vamos para o livro de Joel. Joel, a grande advertência de Joel é: o dia do Senhor está chegando e haverá castigo pelos maus caminhos do povo.
ele prediz que haverá uma invasão, uma grande invasão por parte de um grande exército. Mas há esperança na promessa. Qual é a promessa que Joel declara aqui? Deus derramará o seu espírito depois do julgamento. Vamos lá para o livro de Amós. Amós é aquele cara que deixa todo mundo irritado à sua volta. Ele é aquele cara que não passou por um treinamento propriamente dito de profetas. Ele era um homem do campo, um pastor de ovelhas que Deus chamou para declarar algumas mensagens para o povo. E ele é um cara rude, então ele começa a dizer que o povo está em desobediência e começa a falar algumas coisas que ofendem o povo. Por exemplo, os sacrifícios que vocês fazem cheiram mal, os cânticos que vocês entoam para Deus são para os ouvidos de Deus apenas barulho. Leia lá no capítulo 5, versículos de 21 a 23. Ele chama a alta sociedade da época de bêbados preguiçosos. Leia lá no capítulo 6, do versículos de 4 a 6. E é interessante que numa determinada situação, ele diante de Amazias está tentando mandar ele embora. Sai daqui, Amós, para de encher o saco do rei do nosso povo. Amazias, sacerdote do rei. Ele fala, guarda a sua opinião para você mesmo, que ninguém quer saber. Porque a palavra era dura, a palavra que Amós estava trazendo. E Amós chega a dizer para ele assim, sua mulher vai se tornar uma prostituta. Olha só que ousadia de Amós. Ele é chamado para trazer más notícias num tempo em que ainda havia abundância no meio do reino. E aí ele denuncia esse viver egocêntrico do povo, a opressão aos pobres, e ele prega, está chegando o julgamento do Senhor. Mas graças a Deus aí, a boa notícia é que o livro também termina, deixando claro que há uma grande certeza aí. Deus quer e vai restaurar a nação, ok? Vamos para o livro de Obadias. Obadias, basicamente, ele vai predizer aqui a ruína de Edom. Edom era uma nação vizinha a Judá, que invadiu e saqueou Judá diversas vezes. E a ênfase aqui é o julgamento do Senhor sobre aqueles que perseguem os seus filhos, ok? História de Jonas, livro de Jonas, aqueles 4 capítulos de Jonas, oxa, é uma das histórias mais conhecidas também dos profetas. E aí a tentativa aqui do livro de Jonas em responder uma pergunta: como é que Deus é capaz e pode perdoar pessoas cruéis, pessoas odiosas? Porque a história aqui, caso você não lembre ou caso você não conheça, Deus manda Jonas ir pregar aos habitantes de Nínive, a cidade de Nínive, arrependimento. Mas Jonas, ele odiava, ele temia o pessoal, a população de Nínive, aquela nação, enfim. E ele não queria fazer isso, ele não queria, porque ele sabia que Deus era tão bom que se aquele povo desse ouvidos à voz de Deus, eles se arrependeriam e se voltariam. Deus tão bonzinho que ele já sabia que Deus era capaz de perdoar, e ele preferia que Deus matasse todo mundo lá e acabasse com a nação. Olha o pensamento de Jonas. Então o que ele faz? Ele foge. Nisso que ele foge, ele vai parar no estômago de um peixe. E ali, durante o tempo que ele está ali ainda, ele vai pedindo para o Senhor uma segunda chance. E quando o peixe vomita ele em terra, ele vai e obedece a Deus, prega em Nínive. E ali, a partir da pregação de Jonas, o que acontece é um grande avivamento espiritual ali naquela cidade. O povo se volta para Deus e é claro que Deus perdoa o povo. Muito bem, vamos para Miqueias. Miqueias, ele falou contra a prosperidade de Judá, isso antes do exílio. Miqueias é contemporâneo, ele está no mesmo período de Isaías, do profeta Isaías. Ele viria com julgamento, ele prega aqui, o julgamento do Senhor está vindo. De novo, olha só a confirmação das palavras dos outros profetas também. Porque o povo havia oprimido os pobres e a riqueza, a prosperidade do povo arruinou a prosperidade espiritual. Então ele traz essa mensagem, essa palavra ali para ajudar. Vamos para o livro de Naum. Naum vai falar a respeito de Nínive. Olha só, Nínive de novo. Você viu lá em Jonas, né, sobre Nínive,
ele foi lá, pregou e houve um grande avivamento espiritual ali. O povo de Nínive naquele período se arrependeu. Porém, neste período aqui, onde Naum está, na verdade, 125 anos mais tarde que a história de Jonas. Então, o que nós temos aqui? Antes Nínive se arrependeu, mas e agora? Agora Nínive já é de novo corrupta, imoral, né? Eles haviam derrubado o reino do norte. E aí qual é a pregação de Naum então? Deus irá destruir Nínive. Deus irá destruir. O livro de Naum nos ensina que Deus retém julgamento pelo arrependimento se não há. Olha só, Deus retém julgamento, Deus paralisa o julgamento pelo arrependimento. Mas se não há arrependimento, há sérias consequências. Na história nós temos visto isso aqui. Abacuque, coragem. Olha só, ele quis saber a coragem de Abacuque aqui. Basicamente ele tenta ali, ele questiona Deus. Por que Deus iria castigar Israel, que ele sabia sim estava em pecado, mas por que Deus iria usar um povo que era muito pior do que eles? Basicamente, ele começa o livro questionando a Deus, com coragem, vai até diante de Deus e fala assim, mas Deus, eu sei que a gente está errado, mas o Senhor vai castigar a gente com um povo que é muito pior e merece um castigo pior do que o nosso. Entendeu? E aí Deus fala, ó, aí você vai vendo o decorrer, como as palavras que Deus vai entregando a Abacuque, e no final você entende o seguinte, Deus é um Deus reto e só faz coisas que são retas, corretas e justas. Então, né, ele trabalha isso com Abacuque num primeiro momento e nas palavras que Abacuque diz confia no meu trabalho, confia no meu julgamento, confia e descanse em mim. Porque o objetivo de Deus é sempre restaurar relacionamento com ele. Sofonias foi um dos últimos profetas de Judá. E ele profetizou que a recusa de Judá de se voltar para Deus traria a ruína. E isso, na época de Sofonias, aconteceu 45 anos depois das palavras, das profecias que Sofonias liberou sobre o povo aqui. Mas, novamente, aqui haveria a restauração do relacionamento com Deus, pelo menos por parte do povo que se arrependesse. Já estamos aqui finalizando. Vamos para Ageu. Ageu morava em Jerusalém quando os exilados voltaram. Então, olha só, agora a gente já está depois do exílio. E Ageu morava em Jerusalém quando os exilados voltam. E aí a reconstrução do templo ela demorou bem mais do que deveria. Por quê? Porque o povo estava mais interessado em fazer coisas do seu próprio interesse e não necessariamente reconstruir o templo. Então aí entra o desafio de Ageu. Deus vem e trabalha aqui, Deus vem através de Ageu trazendo palavras para que o povo coloque Deus em primeiro lugar. A palavra é, priorizem o que Deus quer que vocês façam, priorizem fazer a vontade de Deus. Vamos para o livro de Zacarias, que é um livro bastante motivador, tá? Porque o trabalho de Zacarias aqui, olha que papel bom. Você vê, Ageu já teve que pegar pesado com os caras lá, teve que pegar pesado com eles e ó, vocês estão colocando Deus em primeiro lugar, mas Zacarias já tem um papel de... Vamos motivar essa galera. Por quê? Porque eles vão terminar a obra do templo. Então, ele vem com esse papel de motivador e falando, vamos terminar essa reconstrução, porque o nosso Messias está vindo. O tempo do Messias vir está próximo. E aí ele traz várias visões simbólicas a respeito da vinda de Jesus. E para encerrar aqui, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Foi o último a ser escrito, em 430 a.C., os judeus estão de volta, ok? A condição espiritual do povo está estagnada. Então qual é a mensagem aqui? É uma mensagem de advertência e de esperança. O julgamento final irá acontecer para todos aqueles que rejeitarem a Deus. E é interessante porque neste livro aqui nós temos predição a respeito da vinda de Cristo, do Messias, a primeira vinda, e ele faz menção de uma segunda vinda já. Então, profecia sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, pensa comigo uma coisa. Será que Deus gosta de ser um Deus mau? Porque pensa, Deus poderia ter evitado a invasão dos assírios, dos babilônicos, dos persas,
porém ele permitiu isso. Agora, Deus sofre, e na Bíblia nós vemos isso. Deus sofre com tudo isso. O que acontece é que o povo em desobediência, o povo colhe o resultado de sua desobediência. Então é consequência. Deus permite o sofrimento para que eles possam ser levados ao arrependimento. Agora, uma coisa é verdade, Deus nunca desiste de buscar o seu povo. Pense em alguns momentos que nós temos estudado aí desde as nossas primeiras aulas sobre a Bíblia. Tudo começou lá no Éden. Deus começa lá a história da humanidade no Éden, porém o homem, quando peca, atrapalha este plano, quer dizer, interrompe esse processo. Aí vem Deus e traz o dilúvio e propõe um recomeço, uma restauração de relacionamento, mas o homem persiste em seguir nos maus caminhos. Aí nós vemos Deus trazer as leis lá no Monte Sinai, mas logo o povo começa a ignorar tudo isso. Aí Deus traz os reis, os profetas, os sacerdotes para falarem ao povo, mas os israelitas não escutam. Qual que é o passo seguinte, então, para restaurar o relacionamento com a humanidade? O próprio Deus vir pessoalmente à terra, como no Éden, quando Deus visitava a terra e tinha relacionamento pessoal com Adão e Eva. Lavar os nossos pecados. Próximo passo, ele vir pessoalmente à terra, lavar os nossos pecados, assim como Deus lavou a terra no dilúvio. Colocar uma nova lei, uma nova aliança nos nossos corações, assim como veio as leis lá no Monte Sinai. E, finalmente, nos dar um rei, um profeta e um sacerdote, tudo na pessoa de Jesus Cristo. A antiga aliança de leis e sacrifícios temporários de Moisés é substituída pela nova aliança de fé e perdão em Jesus Cristo. E agora, na próxima aula, nós entramos no estudo da nova aliança, dos livros do Novo Testamento, vem a maior e melhor parte do plano eterno de Deus. Não perca as próximas aulas. Um beijo no coração, Deus te abençoe, fique ligadinho. Estude aí firme a palavra de Deus, porque com certeza isso vai trazer muita bênção para a tua vida.